Oi, aliados! Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal. Eu sou a Bárbara. E eu sou o Valier. No vídeo de hoje vamos trazer o review do capítulo 1048 de One Piece, que está simplesmente sensacional. Pelo jeito, o arco de Wano está chegando às suas partes finais, porque nesse capítulo nós vemos algumas conclusões acontecendo envolvendo certos personagens. Mas antes de começarmos o review, já vai deixando o like, se inscreva se você ainda não for inscrito, e recentemente nós desbloqueamos a opção Valeu Demais, então clique aí embaixo se você quer nos ajudar ainda mais. Sem mais delongas, bora pro review! Antes de começarmos o capítulo, nós temos a continuação da história de capa da Germa 66, dessa vez o volume 10, e nós vemos a Brulé e também o Cracker, e a Brulé comentando que ela viu a Reijo e o Ichid em Chocolate Town. Então, aquelas duas silhuetas que o Oda trouxe na história de capa anterior parecem ser a Reijo e o Ichid. Mas essa capa está um pouco estranha. Nós trouxemos uma teoria aqui no canal de que talvez essas silhuetas seriam os piratas do Barba Negra. Talvez não seja, né? E seja realmente a Reijo e o Ichid, mas alguma coisa tá meio estranha pra gente, né? A expressão da Brulé, parece que ela tá dando risada. O Oven, né, em algumas capas anteriores também dando risada, não sei. Pra mim tá um pouco estranho isso. E o mais curioso é ver que eles estão separados, né? Se eles tivessem avistado o Ichid e a Reijo lá em Chocolate Town, eles iriam fazer alguma coisa. Eles não iriam deixar eles lá, Deus dará. É muito curioso. Mas desse volume 10, algo muito interessante foi ver o Cracker novamente, né? Depois de ele ter voado longe na luta contra o Luffy. Finalmente ele reapareceu, lembrando que essa história de capa ela não é atual. Assim como está acontecendo no arco de Wano, não está acontecendo na história de capa, ela já aconteceu. Essa história de capa é como se a Big Mom tivesse acabado de sair do seu território, que os filhos estão tomando conta, né, mostrando qual foi o encerramento da luta entre eles e a Germa. É como se fosse uma história de capa do passado, mostrando os acontecimentos daquele momento, o que eles podem impactar no momento atual. E como nós falamos no começo do review, parece que o arco de Wano está chegando na sua conclusão. E sempre quando é conclusão de arco, o Oda ele joga um monte de coisa pra gente. Então, podem esperar que o que vai acontecer nessa história de capa vai ter reflexo no final do arco de Wano. Mas enfim, nós começamos o capítulo 1048, ainda naquela cena em que o Momonosuke está vendo a mão gigantesca do Luffy indo em direção ao Onigashima. Ele fica naquela, né, se questionando, achando que não vai poder fazer nada. Mas nesse momento ele teve um pequeno flashback que ele viu seus pais, a Hiyori, 20 anos atrás, falando que ele sim será capaz de encontrar o seu caminho e reviver o clã Kozuki. Então, como se essas palavras dessem forças ao Momonosuke, ele simplesmente vai e tenta dar o seu jeito para tirar o Onigashima de lá, usando a sua própria cabeça. E foi muito interessante, né, porque o Momonosuke, ele ficou tão preocupado em criar as nuvens para conseguir sustentar o Onigashima, mas agora parece que ele desistiu dessa ideia e achou mais fácil ele realmente usar a sua força bruta para empurrar. Eu fiquei até admirada, né, eu não dava tanto assim pro Momonosuke, não achei que ele fosse conseguir empurrar com a cabeça, mas coitado, né, ele tá conseguindo. Então depois nós voltamos para a luta do Luffy contra o Kaido, e o Kaido comenta que o herói do país de Wano foi morto, queimado, 20 anos atrás. E meio que fazendo uma conexão com isso tudo, o próprio Kaido mostra sua nova forma, pegando fogo, assim como o Oden também pegou, né? O Kaido é muito mal, né? Nossa, mas que o Kaido é apelão. Ele é, Nossa. ô louco. Quem diria que ele conseguiria cobrir o seu corpo por um fogo tão intenso que até mesmo o osso de Onigashima, O chifre, né? daquele crânio lá, derreteu. É muito quente. E a gente se questiona até que ponto essa Akuma no Mi do Kaido vai, né? Ô louco, essa fruta do peixe que consegue fazer tanta coisa assim. O Kaido é muito apelão, mas o que mais me intriga é como ele conseguiu criar essa forma dele. E nesse momento nós vemos o Kaido falando de como ficou a situação do país de Wano nesses 20 anos que se passaram. Ele falou como esses moradores de Wano eles ficaram desesperados, esperando pelos seus salvadores. E essa pequena frase do Kaido vai linkar muito bem com o que nós vamos ver no final do capítulo. Mas algo muito interessante também, além dessa fala do Kaido sobre o Wano, foi ele falando do Luffy, falando que assim como o pessoal ficou em um desespero, né, perante ele, perante o Orochi, não tinha problema do Luffy pegar e fugir também. Ele iria entender. Eu acho que, na verdade, o Kaido é que deve estar com medo, né? Porque toda hora ele fala pro Luffy desistir, mas não era ele que tava querendo alguém que fosse capaz de bater ali de frente com ele, né? Vai entender. É, eu acho que, na verdade, é ele que tá com medinho.
Mas com certeza a última coisa que o Luffy tá pensando é em fugir. Porém, agora ele vai ter que dar um jeito de vencer o Kaido sem encostar nele por conta das chamas, né? E uma estratégia do Luffy vencer o Kaido sem encostar nele é justamente utilizando o seu Haki do Rei, ou, como o vovô Ryugoro das Flores ensinou, o Ryuo. Então o Luffy, ao se lembrar disso, ele vai e investe pra cima do Kaido, assim como o Kaido também vai com tudo pra cima do Luffy, e é um choque de Haki do Rei grandioso no céu. E foi tanto que nós vemos até os raios negros saindo, o céu se esvaindo no meio desse choque entre os golpes dos dois. Nossa, e essa temperatura das chamas deve estar tão alta que a gente vê até a reação do Luffy, né? Só de chegar perto, o quanto que ele tá sentindo. E imagina quando a gente vê isso no anime. Nossa, eu acho que vai ser lindo demais ver toda essa forma do Kaido pegando fogo, né? E também esse choque de Haki do Rei. E bom, agora nós vamos entrar numa parte do capítulo muito importante, que é a parte do flashback. Porém, antes disso, nós somos direcionados ainda lá pelo meio do castelo, em Onigashima, que nós vamos ver o pessoal do país de Wano, como que eles estão no momento agora. Por exemplo, nós vemos alguns samurais rezando para que derrotem o Kaido, para que acabe essa situação que eles estão vivendo. E nós vemos também os Bainhas Vermelhas, eles que esperaram 20 longos anos, finalmente agora é o momento. Se não for agora, não vai ser mais. Não vai ser mais. E foi até muito interessante o quadro do Usopp com o Kinemon e a Kiko, que ele fala, não, por favor, estejam vivos, como se fosse literalmente uma súplica, não só do Usopp, mas depois de tudo que eles passaram, eles têm que estar vivos para verem a queda de Orochi, a queda do Kaido. Então, nossa, eu achei muito bom esse quadro. Quando eu vi, fiquei, nossa, maravilhado. Até porque está fazendo muita referência o capítulo inteiro com o título dele. 20 anos. Então nós começamos a parte do flashback desse capítulo. E nós vemos o que aconteceu após a morte do Oden. Quando Orochi e o Kaido tomaram todo o poder de Wano e o que eles fizeram com as pessoas que estavam morando ali, né? Aparece até um quadro dos antigos Daimyos e a gente viu que eles tentaram lutar contra o Orochi, contra o Kaido, mas não adiantou muito, né? O Kaido facilmente acabou com eles. Mas algo muito curioso, muito pertinente que nós vimos nesse quadro foi uma quinta pessoa, pelo que pareceu, né? Nós vimos os 4 Daimyos e mais uma outra mão puxando a espada. E isso nos deixou muito curiosos para saber se era realmente um outro Daimyo, uma outra pessoa, ou não, se essa mão desembainhando a espada era de algum dos 4. E faz até sentido, né? Quando nós lemos, nós podemos até interpretar que o primeiro Daimyo que aparece é como se ele estivesse puxando a espada para lutar. Dá pra perceber isso. Mas é curioso ver que o Oda ele deixou aquele quadro só para aquela mão e os outros para os 4 Daimyos. Foi muito curioso. Né? E supondo que seja mais um outro Daimyo, será que ele está vivo? Será que ele morreu? O que será que aconteceu com ele? Será que ele é parente de alguém? Porque, ô louco, se o segundo Daimyo não for o pai do Zoro, esse daí que apareceu puxando a espada tem que ser. Não é possível. Mas o Oda, né, ele meio que confirmou numa SBS que esse rapaz não é, né, o pai do Zoro. Mas que tem ali uma ligação, sem sombra de dúvidas, né? É a cara do Zoro, é a cara do Zoro. E algo muito bacana nesse flashback também foi a questão da Toki. Novamente, nós temos como se uma confirmação de que ela realmente morreu. Foi confirmado novamente nesse capítulo a morte dela, que encontraram o corpo, que confirmaram a morte dela ali em uma cidade, mas por que estão batendo tanto nessa tecla da Toki? No capítulo passado já falou sobre ela, sobre a morte dela, e agora nesse novamente. Será que ela não morreu? É muito curioso. E lembrando vocês, teve um momento no comecinho de Wano, acho que você não estava acompanhando o Wano ainda, né, amor? Saiu uma polêmica, que na edição semanal de One Piece, aquela parte de Wano, quando mostra os túmulos dos Bainhas Vermelhas e do Oden, o túmulo da Toki não estava. Porém, eles perceberam esse erro e colocaram o túmulo da Toki quando saiu no volume, no encadernado dos capítulos do One Piece. Então, assim, será que eles querem esconder que a Toki está viva? Ou será que ela de fato morreu? E eles estão reforçando, né, pra confirmar mesmo que ela morreu. Mas estranho, porque o Oda, ele não fica reforçando tanto, né, a morte no personagem. Só quando ele realmente não morreu, né? Então. E ainda nesse flashback nós vemos também a realidade do povo de Wano durante esses anos que o Orochi e o Kaido governaram, né? O quanto eles viveram na pobreza, né? Toda a miséria ali em que eles estavam inseridos. A fome sempre presente no dia a dia deles, né? Até a falta de água, tudo. A escravidão que os presos lá de Udon tiveram que passar. Viveram realmente uma dias... vida amarga.
E foi até pesada essa parte do flashback, porque nós vemos umas cenas muito tensas acontecendo. Por exemplo, nós vemos alguns cabos que o pessoal utilizava pra se enforcar, né? Nós vemos restos de crânios, de corpos. Foi bem pesado mesmo. Eu achei mais pesado do que no começo de Wano. No começo de Wano mostrou tudo aquilo que eles passavam, mas eu achei esse flashback bem pesado também, ainda mais na hora que mostra um menininho que tava com fome, estômago roncando, mas ele dando risada por conta das Smiles. E o Orochi, horrível como sempre, se divertindo com tudo isso. E o pior do Orochi é que não era nem ele que fazia, ele só mandava as pessoas fazer e ficava assistindo de camarote toda a desgraça do povo. E o pior, ele ficava se gabando, como se ele tivesse no direito de fazer tudo aquilo com aquele povo. Só porque ele sofreu no passado, né? Não faz sentido. Não faz sentido, porque será que foram as mesmas pessoas que perseguiram ele, que mataram a família dele, que é a que ele está matando agora? Pelo amor de Deus, né? Com certeza foi a mesma coisa que ele pensou, que ele não era o avô dele. Mas não faz sentido nenhum ele querer devolver da mesma moeda. Nossa, isso. E até pior, né? Porque ele tava fazendo com toda a população, né? Isso não é justiça. Não, está longe de ser justiça. Isso é loucura. É muita loucura. E aí, imaginem o sentimento de toda a nação. A nação, não foi nem um bairrozinho, uma cidadezinha. Não, foi todo mundo. Todos passaram por isso, com exceção do pessoal do Kaido que estava lá, mas todos passaram por isso, todos guardaram uma amargura horrível dentro de si por longos 20 anos, enquanto o Kaido, o Orochi, eles simplesmente se usufruíram de tudo que tinha no país Wano, tudo do bom, tudo melhor, nesses 20 longos anos. E agora que se passaram esses anos, finalmente nós vemos o que eles estão merecendo. Então, depois de todos esses anos, nós vemos o Orochi até fazendo uma referência com o próprio Oden, sendo queimado também. E essa forma dele ali pegando fogo se assemelhou até à forma do Kaido, né, nesse capítulo. Eu achei isso muito interessante, mas a gente vê que ele está ali sendo queimado e mesmo assim, mesmo perto da morte, mesmo sendo queimado, ele não deixa de ser insuportável, né? Ele tá querendo levar com o Murasaki junto, a Hiyori, né, no caso, e ofendendo ela como sempre. Porém, ele teve o que foi merecido. E como se fosse a última gota de esperança de todos do país Wano, surge Denjiro e corta a última cabeça do Orochi. Esperamos muito que seja a última, né? Pelo jeito, esse foi o fim de fato do Orochi. Nesse momento, nós vemos os pedidos subindo pelo céu de Wano. E os pedidos estavam justamente se referenciando ao Orochi, para acabar com esse inferno que o Orochi colocou neles, para dar água que o Orochi tirou deles, para dar uma vida boa que o Orochi tirou de todos do país Wano. E aí nós podemos até pensar, pô, o Orochi ele fez tudo isso porque ele queria uma vida boa. E olha o final disso. Nossa, e se essa realmente for a morte do Orochi, foi perfeita, né? Foi um final, assim, perfeito pra concluir esse personagem que só trouxe desgraça pra todo mundo. E, além do mais, veio pelas mãos do Denjiro, que ficou ali os 20 longos anos sofrendo com o Orochi, né? Fingindo que era o líder da Yakuza, o guarda-costas do Orochi. O que ele teve que passar nas mãos desse homem, né? O homem que matou, que foi responsável pela morte do Oden e que ele serviu por esses 20 anos esperando a vingança. Então, pra mim foi muito perfeito, porque tanto o Denjiro quanto a Hiyori foi os que ficaram ali sofrendo durante esses 20 anos na presença do Orochi. Então, a morte dele ter acontecido por meio desses dois, pra mim foi muito perfeito. Esperamos muito, como a Bárbara falou, que de fato tenha sido o final desse personagem, mas é difícil da gente ter essa certeza, né? A gente sempre fica com o pé atrás quando se trata de morte em One Piece, né? O Oda, infelizmente, nos acostumou dessa forma, né? Já que todos os personagens que morrem não morrem mesmo. Mas, se essa for a morte dele, foi muito bacana. Ainda mais no caso do Orochi, que ele já teve N cabeças cortadas em toda a obra. Né? O Kaido já cortou, todos os bainhas vermelhas cortaram. O Orochi já morreu, muitas vezes, né? Então, se esse for o final do Orochi, ótimo, maravilha, perfeito. Porém, se ele voltar, isso é algo que eu gostaria. Se ele voltar, só se ele voltar. Tá. O final que eu quero, o final que eu quero pro Orochi é esse. Então, assim, o que eu gostaria só se o Orochi voltar. Se não, beleza. Mas vamos supor então que ele volte. O final que eu acho que ficaria melhor para esse caso é o Momonosuke não matando. Ele meio que perdoar o Orochi e fazer ele
pagar pelo que ele fez de outro modo, vivendo e ver tudo que ele fez Indo for por água desfeito, abaixo. indo por água abaixo, ver a alegria do pessoal de Wano feliz porque um Kozuki voltou ao trono. Nossa, verdade. Eu acho seria que isso seria ainda incrível. mais perfeito, né? E aí, nos quadros finais, nós temos os balões ainda subindo para o céu e o choque ainda do Luffy contra o Kaido. E muito interessante a frase que o narrador deixou ali: preparem-se para os seus desejos agora. Então, provavelmente, nos próximos capítulos, a gente vai ver mais balões subindo ao céu, mas dessa vez se referenciando ao Kaido. Porque o Orochi pode ter morrido, mas o Kaido ainda está lá. E se o Luffy acabar com o Kaido, com esses desejos subindo para o céu, vai ser lindo demais de ver, né? Pode ser que o próximo capítulo seja o final do Kaido. Acho talvez um pouco difícil, porque pelo jeito vai ter alguns flashbacks antes desse final definitivo ocorrer. Mas tá chegando ao fim. Tá chegando ao fim. Finalmente, né, gente? Acho que já essa luta já tá ficando muito longa, já tá passando um pouquinho da hora de terminar. Não vejo a hora que termine também pra gente saber quem que vai ganhar a final, né? Cada hora que a gente pensa que o Kaido tá mais próximo de perder, ele surge com uma coisa nova. Não dá. Meu Deus. Não dá. Dá pra entender o porquê que ele não conseguiu morrer até agora, né? Parece que o Oda ele pegou todas as Akumas no Mi possíveis e jogou no Kaido. Fez uma mistura de tudo lá. E o poder que você imaginar, o Kaido tem. Bom, pessoal, mas então esse foi o nosso review. Gostamos muito desse capítulo, muito incrível, como sempre. E estamos muito ansiosos para o próximo para ver o final de tudo isso. Lembrem de deixar nos comentários o que vocês acharam desse capítulo também, o que vocês estão aguardando para os próximos. Lembrem de compartilhar nas suas redes sociais, com seus amigos, para ajudar o nosso canal a crescer ainda mais. E para que todos nós possamos conversar em One Piece, tirar aquela ideia muito bacana que é sempre gostoso fazer isso, né? Então nós vamos ficando por aqui, pessoal, e até a próxima. Tchau!